Vem cá, você já parou para pensar que quando você diz assim, eu vou fazer tal coisa, alguma coisa tem que se levantar para impedir você de conseguir fazer os seus objetivos, de se levantar da cama e fazer o que tem que fazer? É essa experiência que eu passei hoje. E eu quero falar por vocês aqui por meio da Bíblia. Sim, eu tô aqui no quarto da minha avó, então eu vim para aqui porque tá mais tranquilo para gravar. Então, não liguem. Eu ia trazer outra palavra, inclusive eu vou mostrar a vocês. Esse papelzinho aqui que eu mostrei a vocês, tá aqui, ó. Eu ia trazer outra palavra lá em Mateus. Lá em Mateus não, lá em Lucas, capítulo 2, o versículo 52, falando sobre o crescimento de Jesus, ou seja, o processo. Só que quando eu entrei no quarto, que eu tava almoçando, eu tava assistindo um vídeo no YouTube, o Espírito Santo inquietou meu coração e disse assim, Rian, você lembra da batalha que você enfrentou hoje de manhã, que foi complicado? Eu disse, lembra? Ele disse, fale sobre isso para as pessoas. Né? Hoje eu quero que você fale sobre quando a pessoa decide se levantar do chão e lutar, se esforçar, buscar a minha presença ou buscar muitas das vezes seus objetivos, suas metas, seus sonhos, sempre tem que aparecer alguma coisa para empurrar ela para baixo de novo e deixar ela no chão, no local onde ela estava. Então, a palavra que eu vou ler aqui para vocês se encontra lá em Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. Eu vou puxar minha Bíblia para aqui e eu vou ler para vocês. Puxei minha Bíblia para cá e eu vou ler para vocês. Aqui é sem cortes, tá? Porque eu não trabalho com edição. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 12 vai dizer o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como assim, Rian? Vou começar de ontem para vocês terem uma ideia. Para quem não sabe, eu sou cristão. Ontem eu fui para a congregação da qual eu sou membro, né? E a caminho do culto, porque o culto começa umas 18 horas. Eu estava a caminho do culto, peguei um moto Uber para poder ir, né? E no meio do caminho, do trajeto, o motorista de aplicativo foi inventar de passar o sinal vermelho na mão errada. Ou seja, o errado foi o motorista que estava comigo. E se ele tivesse acelerado mais um pouco, a Hilux que estava acelerando a uma boa velocidade tinha atingido tanto eu quanto esse motorista, né? Eu não teria nada a ver na história, ou seja, para chegar lá na congregação, para ouvir a palavra e principalmente cultuar a Deus, foi uma batalha para chegar lá. Quando eu cheguei, eu só tive que agradecer a Deus, porque foi luta em cima de luta, mas Deus me permitiu chegar lá em segurança, me deu um grande livramento para que eu pudesse chegar ali e cultuar a Deus. Gente, é só para falar, se vocês ouvirem umas pessoas falando, meus familiares estão ali dentro. Então eles não sabem que eu tô aqui. Mas continuando. E quando foi ontem de noite, eu disse assim, para começar de manhã hoje. Eu vou abrir um jejum. Eu vou abrir um jejum para Deus derramar das coisas espirituais sobre a minha vida. Mas parece que foi só dizer, eu vou abrir um jejum que começou a tudo virar ao contrário. Eu fui dormir bonzinho, orei, agradeci a Deus, né? Fui orando por algumas coisas e ali eu fui e entreguei nas mãos de Deus, né? E aí quando eu acordei de manhã, pronto, começou. Quando eu acordei de manhã, eu acordei com uma crise de rinite alérgica. Eu não tenho mais alergia, mas eu acordei com uma crise de rinite alérgica. Eu fui pro banheiro, na hora que eu ia orar, agradecer a Deus e apresentar essa consagração a Deus, o,
A minha crise de rinite alérgica foi tão forte que eu fui pro banheiro espirrando mais de umas 10 vezes seguidas, né? Aí quando eu parava, espirrava de novo. Eu atrasei uns 30 minutos para começar essa consagração. Aí quando deu uma parada que eu fui pro quarto, eu fechei a porta, tal, comecei a orar, agradecendo, consagrando a Deus o dia, abrindo a consagração. Aí comecei louvando, né, a Deus, hinos de agradecimento, hinos de engrandecimento ao nome de Deus e hinos também de pedir a Deus que falasse comigo. E ele me deu até uma palavra lá em Esté capítulo 10, falando sobre a exaltação de Mardoqueu. Só que é o seguinte, aí eu fui depois para um período de oração, para poder orar e encerrar a minha consagração. E eu orando, eu tive que orar estrategicamente deitado. Por quê? Porque quando eu me deitei um pouco, deu uma tranquilizada, a alergia não estava atacando muito. Foi nesse momento que eu aproveitei e comecei a orar. Eu disse, Deus, eu tô curado. Eu tô curado da alergia. E isso não é para permanecer, porque o Senhor me deu cura sobre isso. Mas, por eu ter começado agora, Senhor, a engatar a marcha, porque o Senhor há 2 meses me acordou para a vida, e tá me fazendo mudar, tá me fazendo ir para frente, eu tô passando por isso de novo, Senhor. E eu não vou aceitar porque eu fui curado. Então, se isso é alguma artimanha do inimigo para me atrapalhar e me fazer continuar na mesma posição de sempre, me fazer continuar na zona de conforto, me fazer continuar na mediocridade, de não buscar a tua presença, de não ler a tua palavra, de não me consagrar a ti, de não correr atrás dos meus objetivos, de não querer um futuro melhor para minha família como eu venho orando, Senhor, repreenda. Repreenda porque eu não vou aceitar isso. Sabe por quê? Porque nos últimos dias eu tenho enfrentado várias batalhas aí que não tem sido fácil, mas no lugar de rebater a todas elas, eu só entrego a Deus. Eu digo, Senhor, me ajude. Senhor, me dê estratégia. Senhor, fale comigo. Diga o que eu tenho que fazer. Porque eu creio que o Senhor vai mostrar o que eu tenho que fazer. Então, quando foi, através das orações que eu faço com o pastor, através da palavra que é pregada lá na igreja, principalmente quando eu estou no meu quarto, que eu abro a Bíblia e começo a abrir um devocional com Deus, Deus ele fala, né? E ele dá várias estratégias. E a melhor delas foi que Deus me deu o silêncio para poder tomar cuidado com quem eu falo, principalmente sobre meus objetivos, meus sonhos. Então, até mesmo quando eu estou no meu quarto, que eu digo assim, vou fazer tal coisa, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? O inimigo, ele tá ao meu redor, procurando só uma brecha para querer derrubar. Então, tanto para mim quanto para você, isso acontece. Então, Deus, ele quer que tão somente a gente se fortaleça mais na presença dele. Busque, ore, lê a palavra para fortalecer a sua fé, alimentar o seu espírito, jejue para você ter força, consistência. E primeiro de tudo, antes das áreas da sua vida, que é muito importante, busque a Deus. Porque se você não buscar a Deus, as áreas da sua vida vão mal. E o inimigo, ele vai aproveitar brechas que muitas das vezes você dá por meio dos seus hábitos, por meio das pessoas com quem você está do seu lado, por meio dos ambientes que você está frequentando, por meio das coisas que você está fazendo nesse celular. Deus, ele alerta você para que tampe essas brechas, porque senão o inimigo ele vai aproveitar e vai querer derrubar você. Então, levante-se. Por mais que o inimigo queira jogar você para baixo, por mais que o inimigo queira fazer com que você volte à sua posição de mediocridade, batalhe. Batalhe, se fortaleça no Senhor, se revista de toda a armadura de Deus, para que você esteja firme contra as astutas ciladas que o inimigo tentar levantar para você, porque sua guerra não é contra o homem, sua guerra não é contra aquela pessoa que te difama, que te calunia, que te persegue, não é contra aquela pessoa que na sua frente é uma coisa e nas suas costas ela mete a faca em você falando mal. Ou seja, dê um corte aqui, galera, porque a memória do meu celular tá um pouquinho cheia, então relevem. Como eu tava dizendo, a sua guerra ela é espiritual. Então você tem que se levantar do chão, tem que se reerguer e entender que
É em Deus que você tem que se fortalecer. É em Deus que você precisa ser constante todos os dias para vencer essa batalha que você está passando. Então, independentemente de qual seja a sua batalha, lance tudo isso diante do Senhor. Peça ajuda, peça força, direção, clareza, estratégia, sabedoria. Porque Deus vai dar a você. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, se esse vídeo fez sentido para você, entenda que se você está passando por momentos em que você está se sentindo derrubado, é hora de você se levantar do chão. É hora de você se reerguer. É hora de você se levantar, buscar a Deus, entregar sua vida a Ele e se fortalecer espiritualmente, para que o inimigo não tenha mais como achar brechas para te derrubar, mas você espiritualmente seja fortalecido no Senhor, para que ande em vigilância, em cuidado e com atenção, mantendo a constância nos seus hábitos, buscando metas, objetivos e sonhos que você quer cumprir, e dentre outras coisas, e acima de tudo, buscando a Deus, para que você busque a Ele não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele representa para você e quem Ele é na sua vida. Então, se esse vídeo chegou até você, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos, deixa o seu like e quero te fazer um convite, você que é homem. Eu tenho um e-book aqui que ele fala sobre a transformação de um homem que quer sair da mediocridade, que quer sair da zona de conforto para ser um novo homem, que quer ser um homem disciplinado, focado, um homem que quer construir novos hábitos, que quer se reencontrar no caminho do propósito, que quer reencontrar um caminho que ele quer ter uma visão de futuro para que ele se reencontre. Então, se você está me escutando, você quer adquirir esse e-book, vai no primeiro link da descrição, clica nele e adquire o e-book de como se transformar num novo homem em 90 dias, como se tornar um homem irreconhecível em 90 dias. A pergunta não é se essa transformação em 90 dias num novo homem é possível. A pergunta é se você está pronto para o desafio de se tornar um novo homem em apenas 3 meses. Então, se você quer se tornar um novo homem em 3 meses, clica no link da descrição e adquire o teu e-book. Então é isso. Meu nome é Rian Santos. Aqui no canal da Building Giants, nós falamos de crescimento, nós falamos de mentalidade e de propósito para homens que querem se reencontrar na vida. Então, se você é um desses homens que querem se reencontrar na vida, primeiro o link da descrição. Adquire o teu e-book e começa hoje a tua jornada de se transformar num novo homem irreconhecível dentro de 90 dias. Meu nome é Rian Santos. Deus te abençoe grandemente e muito obrigado você que chegou até o final desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.